Você não está sozinho, é muito fácil se perder na infinidade de dados que o seu e-commerce gera todos os dias para você. Mas para a sua operação crescer de verdade, você precisa saber muito bem quais são os indicadores que você precisa acompanhar de perto para ter um crescimento sustentável. Vem aqui comigo nesse vídeo que eu vou explicar para vocês quais são os principais indicadores que vocês devem acompanhar e como fazer isso de uma forma efetiva. Gente, eu falo aqui por experiência própria, eu já encontrei muito empresário que fica pegado a um indicador específico, querendo melhorar e esquece de olhar para o todo, esquece de olhar para outros indicadores, alguns deles que até influenciam nesse indicador que ele está lá bitolado. Muitas vezes aquele indicador que ele está focado ali, muitas vezes não é o que ele precisa estar olhando, é muito comum isso. Vou pegar um exemplo super simples aqui para falar para vocês. Você pega uma operação que está ali engatinhando, está bem no comecinho, e você pega um indicador de finalização de carrinhos de compra e fica super preocupado com aquele indicador. Isso muitas vezes não deve ser o teu foco no começo. Nesse iniciozinho de operação, às vezes é muito mais interessante você estar focado em analisar os indicadores de atração, os indicadores que estão relacionados ali às pessoas que estão acessando a tua loja, se você está conseguindo atingir o público certo, se atentar de fato àquelas primeiras campanhas de atração, né? Muitas vezes entendendo quais são as oportunidades que você cria ali para aquele lead se engajar com o teu negócio, antes de você olhar para campanhas diretas de conversão e ações específicas de conversão. Então isso é só um exemplo. Mas aqui existe uma série de outros indicadores com tempos, né, de acordo com tempos do negócio, de maturidade do seu negócio, que você deve focar. Não adianta você olhar para todos os indicadores também ao mesmo tempo. É importante você saber o momento certo de olhar para cada indicador. Um outro exemplo aqui que a gente sempre brinca internamente é que o faturamento, ele muitas vezes é uma métrica de vaidade. E isso porque você vai encontrar muita empresa aí no mercado, muitas agências de marketing, gurus aí da internet que chegam prometendo duplicar, triplicar, quadriplicar o seu faturamento e ficam falando muito sobre isso e você muitas vezes, cara, eu quero aumentar faturamento, eu quero aumentar faturamento. Mas, gente, faturamento ele é uma métrica de vaidade. O que importa para você? Faturar 2 vezes ou 3 vezes mais ou lucrar mais no final do mês, né? Porque aumentar faturamento às vezes te vai fazer crescer investimentos e custos desnecessariamente dentro de uma operação que poderia ser mais lucrativa. Então esse é um outro exemplo de um indicador que nem sempre vai ser a tua linha mestre ali de acompanhamento, né? O seu indicador-chave. O faturamento é importante porque ele vai medir a alavancagem do negócio e é importante porque a gente mede também, além disso, oscilações que podem ocorrer ao longo de sazonalidades, ao longo do dia, e isso faz com que a gente consiga detectar problemas, mas ele não é, sem sombra de dúvida, o principal indicador aqui. E não entenda isso como uma sugestão para que você não acompanhe o faturamento, muito pelo contrário. Como eu falei anteriormente, o faturamento ele é muito importante para você entender, muitas vezes, oscilações que acontecem que são em função de anormalidades. Se você olha seu faturamento, que normalmente está estável em um volume, e ele cai sem nenhuma explicação, isso com certeza pode estar vinculado a um problema de tecnologia, às vezes ao teu site que está com uma lentidão maior em alguma página, às vezes um produto que você teve o estoque, né, uma linha de produtos de curva A que o estoque acabou ficando indisponível. Então o faturamento ele é crucial, principalmente para que você acompanhe ele diariamente, para entender exatamente essa estabilidade. Então acompanhar faturamento faz com que você consiga enxergar problemas no dia a dia na sua operação, mas ele não é o indicador principal que vai dizer se o seu negócio está bom ou não. Agora eu vou falar aqui sobre um outro indicador que é bem interessante para que você acompanhe. Assim como o faturamento te dá essa visão de estabilidade na tua operação, a margem de contribuição ela vai te dizer exatamente o quanto o teu negócio tem capacidade de gerar escala e lucro. E se você não olha a margem de contribuição, muitas vezes você está pagando para vender, muitas vezes seu negócio está estagnado sem você perceber por quê. A margem de contribuição é um indicador que vai te dizer quanto que sobra da tua venda, deduzindo-se custos variáveis da operação, para que com esse valor você consiga bancar os teus custos fixos. Então vamos supor que seus custos e despesas variáveis ali representem 70%, né, do teu valor de venda. Significa que 30% que sobrou da venda vai ser o valor que você tem para poder pagar custos fixos dentro da sua operação. Então, se sua margem de contribuição ela é muito pequena,
ou seja, os custos variáveis representam muito percentualmente em relação ao valor que você vende o teu produto, você tem um poder de crescimento muito pequeno. A sua operação vai ter uma margem tão pequena que para você conseguir de fato ganhar dinheiro, porque você vai ter custo fixo, você precisa ter um volume altíssimo. Então, por isso, esse é um indicador muito importante para ser acompanhado. Por isso que eu falo muitas vezes que o faturamento não é tão importante assim se você não consegue compreender o outro indicador que eu acabei de falar, que é a margem de contribuição. De que adianta você olhar, nossa, meu faturamento aumentou super, né? Eu estou vendendo 50 mil e agora eu estava vendendo 50 mil, agora eu estou vendendo 70, agora eu estou vendendo 80, agora eu estou vendendo 100 mil. Mas se você não está acompanhando a sua margem de contribuição, esse aumento de 50 mil para 100 mil, muitas vezes não vai te dar o mínimo de lucratividade no teu bolso. Por isso, a importância de você dominar a tua estrutura de custos fixos, variáveis do negócio e entender esses indicadores relacionados à margem de contribuição. Um outro indicador que é muito importante você acompanhar de perto é o seu CAC, custo de aquisição de cliente, que mede quanto que você gasta para adquirir um cliente novo dentro da sua empresa. E esse indicador tem relação com o próximo que eu vou falar aqui, que é o LTV, o Lifetime Value, que na prática é uma expressão em inglês que significa o lucro que o cliente deixa ao longo do tempo dentro da sua empresa, que é um intervalo aí de 6 meses ou de 12 meses, por exemplo. O CAC e o LTV são indicadores que precisam ser analisados mensalmente, porque com um aumento cada vez mais, o custo de mídia vem aumentando com o tempo. Se você não compreender a relação que você tem de retenção de um cliente que você já gastou para adquirir com o custo de aquisição de novos clientes, o seu negócio vai ficar muitas vezes estagnado em crescimento. E um exemplo que eu vou dar aqui para vocês sobre como que esses dois indicadores não são muitas vezes bem analisados, a gente vê acontecer em muita empresa que a gente começa a fazer um trabalho específico aí de gestão, de performance, e muitas vezes o proprietário, o empresário, o gestor não sabe qual é o LTV, ou até mesmo sabe qual o CAC, sabe mais ou menos qual uma taxa ali de recompra, mas não entende muito bem essa relação e fica se apegando ali ao CAC e o custo de mídia. E por que isso trava o crescimento da operação? Imagina que com o aumento do custo de mídia, o seu custo de aquisição de cliente começa a aumentar. E se você só olha para o CAC e só para a primeira compra, às vezes um custo de aquisição de R$100, vamos supor, com um pedido de 150, pode parecer alto dependendo ali dos teus custos fixos e variáveis, pode ser que você olhe e fale assim, nossa, eu não ganhei nada, eu empatei. Digamos que se você pega aquele custo de venda de 150, abate custo fixo e variável, e o que você gastou para o cliente comprar foi R$100, você fica no 0 a 0, você fala, nossa, não adianta, e aí você fica tentando reduzir o CAC a todo momento, sendo que o custo de mídia muitas vezes está aumentando, o seu negócio está estagnado, você não investe mais porque o seu CAC na primeira compra muitas vezes não se paga e o teu negócio fica lá, travado por um bom tempo. Agora, se você sabe que o teu LTV, por exemplo, o lucro que os clientes deixam em média ao longo do tempo, ele é aí de 300 ou ele é de R$500, ótimo, não tem problema que no CAC ele seja parecido ou até empate ali o meu valor de lucro com o que eu gastei. Então, se esse cliente compra de forma recorrente, se você calcula e sabe isso, você pode investir mais, dominando, claro, essa relação. Se o meu LTV, de fato, compensa ter um CAC baixo, não tem problema. Perdão, um CAC de margem baixa, com valor de venda, você pode muitas vezes investir mais para que você consiga crescer o teu negócio, diluir custo fixo e muitas vezes isso não é enxergado, não é visto pelos gestores, porque você se apega só ao indicador de CAC ou só ao indicador de mídia. Bem, esses foram os principais indicadores que eu queria trazer aqui para vocês, e é claro que existem vários outros indicadores, e dependendo do momento do negócio, a gente poderia falar mais de um indicador X, o indicador Y, o indicador Z, mas eu quis trazer aqui para vocês os principais indicadores, a relação entre eles, porque boa parte do mercado muitas vezes não consegue avançar nesses pontos. E se você precisa de fato de uma gestão mais profissional no teu negócio, se você de fato precisa de um time que vai conseguir olhar para esses indicadores, para essa relação e conseguir acompanhar o crescimento do teu negócio, conte com a G-Commerce aqui na descrição desse vídeo ou no link da bio. Você pode entrar em contato com a gente para a gente fazer uma proposta bem direcionada aí ao seu negócio e fazer o teu negócio de fato lucrar.